Olá, pessoal! Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a ansiedade e como que ela impacta a nossa vida. Então, a ansiedade, ela é uma resposta fisiológica e natural do nosso corpo diante de um perigo real. Ou seja, se eu estou ali numa situação de perigo em que eu preciso reagir, eu preciso correr, eu preciso sair daquele lugar, vai disparar em mim pensamentos e também reações fisiológicas, como o coração acelerado, o meu sangue vai fluir melhor para que eu possa correr, para que eu possa sair daquela situação de perigo e assim proteger a minha vida. Então, a ansiedade, ela é essencial para a nossa própria sobrevivência. O que acontece com a ansiedade quando ela se torna patológica? Ou seja, ela passa a fazer parte da nossa vida de uma maneira que não é necessária para a nossa sobrevivência. É como se soasse aqui dentro de nós um alarme mostrando que tem algum perigo. Mas se você for ver, não tem nenhum perigo real. Na verdade, é a nossa própria mente, os nossos pensamentos, as nossas crenças que estão ativos ali e nós passamos a acreditar que esses pensamentos e essas crenças são reais. E eles vão nos angustiando e vão fazer com que soe esse alarme interno no momento em que não há nenhum perigo. Então eu estou ali sentada no meu sofá vendo uma TV, acho que está tudo certo, não está acontecendo nada, não recebi nenhuma notícia, não estou pensando coisas preocupantes, estou apenas distraída e de repente vem todos aqueles sintomas, né? Então, coração acelerado, eu começo a ter suores, tremores, pode ter uma queda de pressão também. E eu fico por entender, eu falo, nossa, mas do nada isso? Na verdade, não é do nada. A ansiedade, ela vem aí mexendo com você há bastante tempo, com os seus pensamentos, com as suas crenças, e quando isso se torna muito grande para a nossa mente, muito insuportável, ela vai jogar para o corpo. É onde vêm os sintomas físicos, né? E nós achamos que eles vêm do nada. Então, por exemplo, se eu acredito que eu sou uma pessoa que não merece nada, que eu não dou conta de realizar tal tarefa, que eu sou insuficiente, que eu sou inferior, que as coisas não são para mim. Então, todas essas crenças que para mim são reais, elas vão fazendo parte do meu dia a dia, da minha vida, dos acontecimentos, e isso vai gerando em mim uma carga de ansiedade. Então ela começa ali bem sutil e com os dias isso vai aumentando, principalmente se você tem um evento muito importante, algo que precisa acontecer ali, que você precisa conseguir fazer, conseguir realizar. Então essa ansiedade vem com tudo e você fica ali sem saber entender por que todos aqueles sintomas de repente. Então, essa ansiedade patológica, ela precisa ser tratada, porque ela começa a impactar na nossa qualidade de vida, nos nossos afazeres, nos nossos pensamentos e até mesmo na nossa saúde. Tem gente que começa a desenvolver ali pressão alta mental mesmo, psicológica, onde disparou a ansiedade, a pressão dela vai subir. Mas de fato ela não é uma pessoa hipertensa. Ela não toma medicação, não tem diagnóstico de hipertenso. Mas a pressão sobe por conta desses fatores psicológicos. Então nós precisamos tratar essa ansiedade patológica que não é mais para nossa proteção, para nossa sobrevivência, não tem nenhum perigo real ali e ela está disparando, ela está em alerta num momento em que não é para estar alerta. Por isso que nós ficamos assim por entender esse acontecimento. Então precisa desse tratamento psicológico para você conseguir administrar isso, conseguir lidar com as suas crenças, com aquelas coisas internas dentro de você. Né? Então a ansiedade ela vem de dois fatores. Dos fatores internos, que são as nossas crenças, pensamentos, medos, e dos fatores externos, né? Aquela pessoa muito sobrecarregada, que foca só no trabalho e vive ali para trabalhar, esquece família, esquece de si mesma. Então isso acaba gerando uma sobrecarga nessa pessoa, né? Aquela coisa de que eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo e tudo tem que ser perfeito. Além de dar conta de tudo, tudo tem que ser perfeito. E isso vai gerar nessa pessoa uma autocobrança muito grande. E quando ela vai vendo que não realmente não dá para fazer tudo, não dá para dar conta de tudo, porque afinal nós somos seres humanos, né? Temos nossas limitações, as nossas falhas, os dias que nós não estamos tão bem. E isso é natural. Mas por conta dessa
autocrítica, dessa coisa de que tenho que ser perfeita, isso gera uma ansiedade absurda dentro de nós. Então, precisa olhar para isso, reconhecer que está passando por esse momento, porque quanto mais eu empurro, mais eu acho que dá para levar, ela só tende a aumentar, os sintomas se intensificarem, até o momento em que você vai ter que parar. Né? Se ela não te para pelo mental, pelos pensamentos, ela vai te parar pelos sintomas físicos. Então, a maioria dos pacientes a gente percebe, e eles mesmos relatam, que só parou para olhar para si quando realmente vieram os sintomas físicos, que é o último estágio da ansiedade. Primeiro, ela vai tomar conta da sua mente, do seu dia a dia, e depois, quando isso estiver transbordando, a mente não estiver aguentando mais, ela vai extravasar para o corpo. E o que vai acontecer? Chegou no corpo, a pessoa vai parar. Porque aí ela vai ter uma crise, ela vai sentir falta de ar, ela vai ter que sair correndo para ir para o hospital achando que está morrendo, que está tendo um ataque cardíaco. Né? Muitas vezes vai precisar afastar do trabalho por uns dias, precisar tomar medicação. Então, tudo isso vai fazer a pessoa parar para olhar para si. Então, ou se você não vai por bem, você acaba indo por uma situação difícil, que é a crise de ansiedade. Mas para lidar com ela, além do tratamento psicológico, a gente também tem algumas formas, né? Algumas estratégias para lidar com essa ansiedade, e uma delas é a técnica do DCD. Então é dúvida, crítica e decisão. O que seria isso? Todos os pensamentos que nós temos, tudo aquilo que para nós, de primeira impressão, parece muito real, nós precisamos dar a esse fato, esse pensamento, essa crença, o valor, o mérito da dúvida, da crítica e da decisão. Então, tudo aquilo que vem para mim como uma verdade, eu preciso analisar esse fato e pensar. Me perguntar, na verdade, será que isso é real? Né? O quanto de chance que tem disso ser real? Então, é o mérito da dúvida. Segundo, da crítica. Será que esse pensamento, será que essa crença vai me levar a algum lugar? Quais os fundamentos que eu tenho de que isso é real? Como que isso está impactando na minha vida? Então, você criticar aquilo e depois tomar uma decisão. Eu vou me importar com isso agora? Eu vou priorizar isso ou eu não vou priorizar? Então, nós precisamos estar ali em alerta, no sentido de que vigiai, olhar, dar uma atenção para esses sintomas, para essa situação, para que você possa aprender a lidar com ela, senão ela vai te dominar. Aí você vai estar sempre no hospital, você vai estar sempre dependente de medicamentos. Aqui eu não estou dizendo que é errado tomar medicamentos, né? Porque numa crise muito intensa, com muitos sintomas, com uma pressão alta, com um comprometimento da qualidade de vida, de fato eu vou precisar tomar uma medicação para estabilizar. Só que eu te pergunto, você quer ficar dependente da medicação? É uma outra questão, né? E eu acredito que grande parte das pessoas não querem. Só que para não ficar dependente da medicação, eu preciso agir em cima dessas situações. Eu preciso primeiro duvidar, né, do quanto aquilo é real, criticar de que forma que aquilo está me impactando, o quanto eu vou dispor de energia para isso e tomar uma decisão. O que eu vou fazer com isso? Né? Então essa é uma das estratégias que a gente pode usar. E tem inúmeras outras, né, de respiração, aquela em que a gente faz uma inspiração profunda e uma expiração um pouquinho mais longa, que vocês já devem ter ouvido falar, né? A primeira que eles falam, ajuda muito diante de uma crise. Mas essas estratégias rápidas, assim, né, de respiração e tudo mais, a gente pode usar, mas já diante de uma crise. Mas nós precisamos ir na origem dessa crise, né? O que gera isso? O que gera a minha ansiedade dessa forma? Né? Então, eu preciso avaliar as minhas questões internas, eu preciso ver quais são os meus pensamentos, quais são as minhas crenças, como que eu estou me vendo. Né? A forma como eu me vejo, como eu acredito que eu sou, impacta na ansiedade que vai vir até mim, que vai atrapalhar a minha vida, que vai comprometer a minha vida. Então, hoje, esse vídeo é para você prestar um pouquinho atenção mais em você,
não esperar chegar esse momento de ter que parar, né, de você ser obrigado a parar por conta de todos os sintomas da ansiedade. Vamos olhar isso de perto muito antes que isso aconteça. E se caso já aconteceu, o que é muito comum, né, nos dias de hoje, é você realmente procurar meios, alternativas para você poder ter uma qualidade de vida, para você poder sair dessas crises, para você aprender a lidar com a ansiedade, que é um fenômeno humano e natural, né? Ela só não pode se tornar patológica e é nisso que a gente vem com a interferência para poder cuidar e você ter mais qualidade de vida. Então, até um próximo vídeo.